Olá, está no ar mais um programa Conversa de Fato. Hoje nós recebemos aqui nosso estúdio móvel, que está parado em frente à Câmara Legislativa do Distrito Federal, o deputado distrital Bispo Renato, deputado pelo PR e presidente da CPI dos Transportes, que tanto tem movimentado a cena política nas últimas semanas. Seja bem-vindo, Bispo Renato. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Participa desta conversa também o repórter de política local do portal Fato Online, Suzano Almeida. Bispo, gostaria de começar perguntando para o senhor o seguinte: Filipelli foi um ponto alto aí na CPI dos transportes. Ele será convocado pela comissão para prestar esclarecimentos? Se porventura houverem elementos que justifiquem a vinda do ex-governador Thadeu Filipelli, não tenho dúvida nenhuma de que ele virá. Mas nesse primeiro momento eu acho que é tênue ainda aquilo que se foi falado sobre ele, que ele participou de uma reunião e que teria pedido ou determinado alguma coisa a um dos seus subordinados. A gente precisa averiguar melhor isso. Eu acho que a gente tem que ter fato suficiente. Não posso fazer daqui um palanque político, da CPI um palanque político, mesmo porque ele foi vice-governador da cidade. Hoje é chefe de gabinete da vice-presidência da República e é presidente de um partido importante no país. Eu não posso fazer da CPI um local de brincadeira ou de um palanque político. Hoje, então, o senhor não vê fatos, elementos coesos para se convocar Thadeu Filipelli? Ainda não, mesmo porque os fatos giraram dentro da Secretaria de Transporte naquele momento. E que era o gestor principal, era o Zé Walter. Eu acho que ele deveria, até por obrigação daquilo que era a função dele, responder por tudo que estava acontecendo ali dentro. Se alguma coisa saiu fora desse contexto, cabe a ele dizer que de fato aconteceu ou não aquilo que a gente está investigando. Deputado, o senhor antecipou já ao Fato Online que os próximos passos da CPI será quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico. Quem é que está nessa mira aí de quebra de sigilo? Todos estão, que foram ouvidos até agora, e alguns que serão ouvidos, como é a questão do Sacha Rec, que a gente não precisa de ouvi-lo para que venhamos pedir a quebra do seu sigilo fiscal, bancário ou telefônico, mas faremos isso também com prudência. Faremos primeiro o pedido da quebra de sigilo telefônico para trazer a resposta de que a população precisa, mas de que a gente esteja ciente de que aquilo foram fatos e não apenas indícios. Quais elementos que vocês apuraram que já colocam o Sacha Rec, que classificam já o Sacha Rec como o pivô de toda essa confusão que foi a CPI do transporte? Pode ser, e é isso que a gente está investigando, não posso dar o voto final do que vai acontecer no relatório, mas ele advogava para duas empresas de ônibus, depois disseram que era para a associação delas, e ao mesmo tempo ele advogou também, ele foi o consultor da CPI aqui no Distrito Federal. Ora, no mínimo há alguma coisa de imoralidade nisso. Como ele advoga para parte que vai preparar uma licitação futura e que essas pessoas acabam ganhando a licitação, acabam participando do certame e ganhando o processo licitatório. Então, informações privilegiadas, e eu acho que isso deve ter acontecido. E mais ainda, ele era um ente privado, participando em uma instituição pública, sem ser servidor público e pago pelos cofres do próprio Estado para estar ali como consultor. E ele não poderia estar naquele momento atuando como consultor, tanto pelo fato dele ter atuado pelas empresas que estavam participando do certame, quanto o fato de ele ser um ente privado participando dentro da instituição pública, agindo como se servidor público fosse. É claro e notório que o Distrito Federal tem sofrido uma crise financeira e orçamentária gigantesca. O subsídio pago pelo governo tem aumentado de forma grande, rápida, e até o final do ano quase 1 bilhão serão repassados para as empresas. Como esse subsídio pode ser minimizado a partir da CPI? Olha, ele pode ser minimizado do seguinte fato. Primeiro, ele é ilegal. A própria legislação diz que não pode ser feito esse repasse. A lei orgânica do Distrito Federal diz que não se pode transferir para empresas privadas recursos públicos. Então, em primeiro lugar, ele é ilegal. Segundo, ele é imoral. Como é que eu posso fazer um subsídio? É claro que é devido para o idoso, para os portadores de necessidades especiais, para o estudante, mas não chegam a índices tão enormes quanto está chegando. No mês de agosto, 53 milhões.
No mês de setembro agora, a fatura pode chegar a 120 milhões de reais. Então essa conta nunca vai bater. Daqui a pouco o governo que já está em crise, como vai pegar mais recursos que poderiam ser aplicados em outras áreas, como saúde, educação e segurança, vai ser aplicado para pagar a empresas do setor público que a gente entende que possa estar acontecendo alguma fraude, algum erro e muito mais. Em março de 2015, o governo, a Secretaria de Mobilidade, determinou ao DFTrans que preparasse um estudo sobre a tarifa técnica, que deveria ficar pronto em abril. Não terminou esse levantamento. Isso para depois fazer o reajuste tarifário. Palavras do Carlos Tomé, secretário da Mobilidade. Estamos em setembro, não foi preparado. Nós pedimos essas planilhas à Secretaria de Mobilidade e ao DFTrans, eles não têm essas planilhas. Disseram que só tem o Sacha-Rec essas planilhas. Como pode? Se o Estado pagou para ele, se o Estado contratou as empresas que ele era advogado, que é a Logit e Logitrans, ora, não repassou, quer dizer que o Estado não pediu que se repassasse os estudos, as planilhas que foram feitas. É isso que faz o senhor crer em fraude? Pode ser, porque quem diz que quanto tem a receber hoje, não é o Estado, que as empresas de transporte público têm a receber, não é o Estado. É o empresário que diz, olha, eu transportei tantas pessoas, então, ou tantos quilômetros rodados, agora eu quero receber pelo quilômetro rodado. O que deveria acontecer aqui no Distrito Federal não é pagar por quilômetro, é pagar pelo tarifa, pelo usuário. Ele usou? Então se paga em cima daquilo, porque essa conta só tende a aumentar. Se o empresário amanhã tem que trocar a frota, se o empresário amanhã quebra um ônibus, se acontece amanhã de trocar os pneus, vem o aumento dos funcionários das empresas, quem paga não é o empresário. Quem paga hoje é o Estado através da tarifa técnica. Ontem, na verdade, já era para ter sido ouvido o Campanella, Marco Antônio Campanella, ex-diretor da DFTrans. Qual a participação do Campanella apurada até agora na CPI e o que vocês pretendem ouvir do Campanella? Eu acho que o fato mais grave na questão do Campanella, por enquanto, na nossa investigação, é o fato de que o DFTrans deveria ter participado do processo licitatório através dos seus técnicos. Por que a Secretaria de Mobilidade deixou de fora o Campanella e o DFTrans? Por que eles não participaram do processo licitatório? Porque o Campanella entendia que tinha algum procedimento errado, equivocado, ele não concordava com o processo licitatório, ou simplesmente o secretário da Mobilidade disse, olha, não queremos você por aqui. Por que isso aconteceu? Precisamos saber dele. Ele já fez declarações dizendo que será necessário provar, obviamente, a participação dele em tudo isso. Há como provar o envolvimento de Campanella? Na licitação, não, que ele foi deixado de lado. Agora, há muita coisa a ser explicada. Por exemplo, por que não tem as planilhas para o pagamento do transporte, dos empresários de transporte público? Por que os validadores, você tinha 3.000 e tantos validadores quando você tinha 1.500 ônibus? Por que eles entregaram a Pioneira, por exemplo, o BRT Sul, se ela não participou em momento nenhum do processo licitatório como um todo? Quem fazia a fiscalização do transporte público? Quando o empresário disse, olha, percorri tantos quilômetros, quero receber por isso, DFTrans é o responsável. Por que ele não fiscalizou? Se era responsabilidade dele fiscalizar. Então, no mínimo, ele foi omisso. E se ele foi omisso, ele pode responder por improbidade administrativa e deixar de ser candidato ou de ocupar cargos públicos por muito tempo. Presidente, para finalizar, o que a sociedade brasiliense pode esperar de resultado prático dessa CPI do transporte? Bem, eu espero, logicamente, que essa CPI essa licitação seja anulada. Eu espero que as passagens diminuam de valor. E espero mais que a Câmara Legislativa do Distrito Federal não traia o contribuinte, não traia o eleitor, votando um reajuste de 120 bilhões de reais que está sendo destinado para o reajuste da tarifa técnica no Distrito Federal. Porque eu acho que o deputado que votar essa tarifa técnica desse valor estará traindo realmente o eleitor. Obrigado, Bispo Renato. Obrigado, Suzano. Nós ouvimos o Bispo Renato, presidente da CPI do Transportes, assunto que o Fato Online continuará acompanhando de perto. Esse Conversa de Fato fica por aqui. Até uma próxima. Tchau.